Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui no nosso encontro marcado, que é a nossa live de quarta-feira. E hoje falando sobre viver no tempo presente. Eu vou aguardando aí a gente chegar, falar para vocês irem me avisando se vocês estão me ouvindo bem. Mas eu já quero te perguntar se você consegue viver no tempo presente. Será que você consegue viver aqui onde você está? Os seus pensamentos ficam vagando, você fica perdida na síndrome do pensamento acelerado? Como é isso? Você pensa muito e sem resolutividade? Porque pensar, a gente pensa mesmo, o tempo todo a gente está pensando, o tempo todo vem uma ideia, o tempo todo vem uma crítica sobre nós, o tempo todo os nossos pensamentos vão para algum lugar. Só que a diferença é como eu consigo organizar os meus pensamentos. E aí os meus pensamentos, eles me ajudam ou eles me paralisam? Os meus pensamentos, eles têm me ajudado a chegar a uma conclusão, a encontrar soluções, ou ele tem colocado jaulas em mim? Ao ponto de eu achar que eu não sou capaz, de eu achar que eu não posso, de eu achar que eu não consigo seguir adiante. Boa tarde aí todo mundo que tá chegando. E aí você que tá me ouvindo, eu quero que você vá respondendo aqui, que a gente vai fazer uma parceria aí nessa conversa, né? Do que eu quero e se eu consigo viver no aqui e agora. Porque é muito importante a gente entender esse contexto do hoje que a gente está vivendo, que as pessoas estão com depressão e ansiedade. Depressão é quando eu fico no passado, eu tenho medo do meu passado, eu não consigo conviver com o meu passado. O meu passado, quando eu olho para trás, eu me sinto com medo, com culpa, eu me puno pelo passado, eu me puno pelas experiências que eu vivi, pelas escolhas que eu fiz. E o passado sempre é o meu inimigo. Eu olho para ele e falo assim, e isso me impede de eu viver o hoje. Coisas boas estão acontecendo o tempo todo. Coisas ruins também. Mas para onde eu olho? Se eu vivo no medo, na culpa e na vergonha, eu vou ficar olhando para o passado e eu vou ficar paralisada de possibilidades. As coisas boas vão estar acontecendo e eu não vou visualizar. Da mesma forma que se eu estiver preocupada com amanhã, preocupada com o futuro, preocupada com as coisas que eu não tenho controle, eu vou ficar aqui com ansiedade. E aí, a vida que está acontecendo agora, quando eu tô olhando para o passado ou quando eu tô com medo do futuro, eu não tô vendo. E a gente fica sempre na frustração. Porque assim, a gente tem 3 minutos de live, o que eu falei até agora já é passado. O que você fez de manhã já é passado. O que você fez antes de entrar aqui comigo já é passado. E será que você tem se orgulhado do seu passado? Ou você tem deixado para depois? O tanto que a gente escuta falar hoje sobre procrastinação, né? Deixar para amanhã. E muitas vezes a gente vai deixando as coisas para amanhã porque aquilo não faz o menor sentido pra gente. E aí, eu já falei com vocês aqui, a Monique entrou aí, ó. Eu ia falar disso, a Mônica entrou. Que eu trabalhava com musicalização infantil. E aí, eu tinha que preparar o repertório, eu tinha que preparar figurino, eu preparava festa junina, dia dos pais, dia das mães, carnaval, enfim, para fazer as oficinas. E para mim, que faço outras coisas, assim, né, de outros tipos de trabalho, ficava cansativo. E a minha mãe também trabalha com música. Então, a última palestra que eu dei no presencial, que foi de psicanálise e música, eu fui falar sobre a psicanálise, ia trabalhar a questão da música, levei minha mãe toca, ela faz isso direto.
Então, assim, em vez de ficar preocupada com o futuro, que eu tenho que preparar, eu tenho que falar, eu tenho que preparar slide, eu tenho que ver microfone, eu tenho que não sei o quê. E ainda tem que cantar, e ainda tem que... Não, calma. O que for mais puxado pra mim e que fizer menos sentido na minha vida, eu não preciso colocar no lombo e dizer eu tenho que fazer para ser perfeita. E viver no presente nos dá a oportunidade de não querer esse lugar da perfeição. Para estar aqui agora com vocês, eu gosto de lembrar disso assim, eu comecei a fazer vídeo, enfim, vídeo, né, na minha área profissional de atuação em 2016. E quando eu olho para os vídeos, eu me orgulho porque eu melhorei, mas eu também não desisti. E não tem essa coisa de ser perfeito. Porque a gente vai pensar assim, por exemplo, o iPhone. O iPhone agora lançou o iPhone 12, ok? E aí, ele lançou o 1, o 2, o Max, o 9, tá lançando o 12. Tá perfeito? Não. Ano que vem ele vai lançar o 13. Mas o povo já tá na fila esperando o 12. Então, assim, a Windows, né? Eu lembro no Windows 90, sei lá, nem lembro direito, eu lembro 99, não era perfeito. Mas essas empresas que são grandes e que todos nós que temos um computador ou um celular, a gente usa, né? Um Android, um Microsoft, enfim, a iPhone, a gente tem que entender que ninguém que tá lançando as coisas está esperando ficar perfeito para lançar. Essas pessoas estão lançando e depois eu melhoro e faço outro e o outro vai comprar aquilo que eu lançar de novo. Então, a perfeição e a preocupação com ser perfeito, tá tudo no lugar, me traz ansiedade. E muitas vezes, além de me trazer ansiedade, me paralisa no meu processo. Porque eu nunca vou, porque não tá bom ainda. Porque não tá perfeito. Porque, sabe? E aí a gente não vive no presente. A gente vive no passado, a gente vive na frustração, ou a gente vive com ansiedade do que vai chegar. Mas você não tá pronto, vai chegar e você vai deixar passar. Passou, sabe? A gente precisa olhar para nossa vida agora, o que tá acontecendo agora. Tem um fenômeno acontecendo nas redes sociais, que é, o tempo todo a gente está sendo bombardeado com informações. E aí, o que acontece? Se você tá na sua casa e de repente você fala assim, preciso de um telefone. Daqui a pouquinho, quando você abre o seu celular, tem um monte de anúncio de telefone. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece direto. Tudo que eu falo aparece na tela do telefone. E o que a gente passa a viver na escassez? Eu nunca tenho, eu nunca sei, eu nunca posso, eu nunca. E aí eu fico ali, aí eu falei, roupa. No domingo passado eu fui num Campo São Bento aqui, que tem uma feira e tal. E eu só fui lá, eu vi uns macacões, eu queria uma roupa. Quando eu cheguei em casa, Mercado Livre, me anunciando aquilo só porque eu tive na localidade daquilo. E se a gente não sabe o que quer e o que é a nossa prioridade, a gente entra nesse lugar da escassez e fica ali atendendo a demanda dos anúncios. E aí a gente não consegue resolver a questão dos boletos que a gente tem que pagar, porque todo adulto tem boleto para pagar. Mas a gente pode coordenar os nossos boletos. Não é porque eu tenho um boleto que eu vou falar assim, ó, bonde sem freio. Não é isso. Eu vou falar assim, não, eu vou aqui coordenar minhas questões, eu vou pagar o que eu preciso, não vou comprar por impulso. Vou usufruir daquilo que eu já tenho. Vou ver o meu armário para ver se está lotado, cheio de coisa que eu não utilizo. E é importante isso, porque o que não serve para você serve para outras pessoas. E às vezes só está entulhando a sua vida. Quanto mais entulho a gente tem aos nossos olhos, mais a gente se sente na escassez e mais a gente acha que não tem. E às vezes a gente tá com o guarda-roupa cheio, a gente abre e fala assim, meu Deus, não tem nenhuma roupa. A gente acaba se perdendo no processo. A Vivi tá aqui
A Vivi é uma cliente que me ensinou a colocar o não perturbe. Eu esqueci de botar, entrou uma ligação. Vê se vocês estão aí me ouvindo. E eu sempre esqueço desse não perturbe, porque aí entra as interferências da vida. E é isso, exatamente o que eu tô falando aqui. Eu tô aqui com vocês e tá entrando outras informações. O tempo todo tá entrando informação. E é interessante isso porque ter claro o que a gente tem que fazer, colocar num planner o nosso dia, o que eu vou fazer ao acordar, o que eu vou fazer. É claro que eu tenho que ter tempo para o ócio produtivo, descansar da mente. Só que assim, às vezes eu pego o telefone para ver a hora e eu passo quanto tempo vendo coisas, vendo informações, vendo anúncios, vendo postagem dos colegas, e aí de gente que eu não conheço também. E a vida vai passando e eu, caramba, passei 2 horas nesse telefone. E aí vem o sentimento de frustração. É interessante porque eu acordo de manhã, eu acordo às 5. E aí eu tenho meu cronograma lá para fazer. Eu tenho as coisas que eu faço de manhã antes de sair, porque eu começo a malhar às 6. E tem que ser ali, porque senão eu me atraso para malhar, e se eu não malhar às 6, eu não consigo malhar em nenhum momento do dia. Então, eu preciso ser fiel ao meu cronograma da primeira parte da manhã. Por quê? Porque senão eu não tenho disposição para viver os outros tempos do meu dia. Porque a atividade física, ela produz endorfina, e endorfina é um excelente analgésico e anestésico das dores. Então, às vezes, a gente tem dor de cabeça, a gente tem dor na coluna. Ah, eu não faço atividade física por causa da coluna. Oi? Você precisa fazer atividade física. Claro que acompanhado por um treinador, vendo aí seu ortopedista, se você tem problema na coluna, você vai nele. E aí você vai fazer dentro das suas possibilidades, porque o seu corpo vai liberar endorfina. E a endorfina vai fazer o quê? Vai te dar disposição e vai anestesiar a dor. O nosso corpo, ele é uma farmácia. Dentro de todos nós tem uma farmácia interna. Um cérebro super inteligente, pronto para trabalhar a nosso favor. Só que às vezes a gente não dá confiança. A gente não deixa que o nosso corpo utilize todo o potencial que ele tem. Então, a gente tensiona e não vive no presente. Porque a gente vive na dor dos pensamentos. Só que o que eu quero dizer para você é que você não é o seu pensamento. O seu pensamento faz parte de você, muda a sua fisiologia, muda como você se sente, mas você não é o seu pensamento. E talvez na nossa família, na família que você veio, a gente acaba tendo uma forma de pensar pessimista. Nossa, ó céus, ó vida, ó azar, tá tudo ruim, olha, tá quente, tá chovendo, tá? Reclamar por reclamar. E aí, quando a gente começa a reclamar por reclamar, a gente só vê coisa ruim para reclamar, para validar aquilo que a gente pensa. Isso tem a ver com perfeccionismo também. Então, eu nunca vou fazer nada porque nunca vai estar bom. E realmente, nunca vai estar bom mesmo. Nós somos humanos. Nós não somos robôs e nós somos humanos. E é engraçado isso, né? Vem na minha mente agora aquele filme, O Homem Bicentenário. Procura aí pra você ver. Conta a história de um robô que ele era um robô, né? Então, ele não morria. E ele vê as gerações das pessoas que ele gosta e que ele servia morrendo. E aí, um dia, ele consegue descobrir que ele pode se transformar em humano. E aí, ele topa a ideia de passar pela morte. E aí, na 4ª geração, ele se casa com a bisneta lá e ele morre junto dela. Esse filme é lindo, mas ele fala de fases que a gente precisa passar. E a gente vai passar pela vida, a gente vai passar pela morte, porque a morte faz parte da vida. Mas a gente não precisa viver a morte antes dela chegar. Não precisa viver se programando para esse dia. Você pode viver
para deixar uma história e fazer com que o tempo que você estiver aqui faça valer a pena. Na vida de um filho, na vida de um aluno, na vida de um marido, na vida de sobrinhos, na vida de quem você passar por ela. Mas para isso, você vai precisar estar no presente. Você vai precisar olhar para o que está acontecendo. Você vai precisar ver a vida e resolver os conflitos. Porque viver é ter que superar conflitos. O tempo todo vai ter alguém que te irrita, vai ter alguém que te incomoda, vai ter alguém que não é legal, alguém que é legal também, né? E aí eu tenho uma amiga, a Liliane, eu gosto profundamente dela, que ela fazia algo muito interessante que eu não entendia. Mas no final a gente vai fazer exercício aqui e eu vou te ensinar a fazer esse negócio, né? Porque funciona. Se você estivesse conversando com ela e você começasse a falar, reclamar, ela desligava. Pensa, ela desligava. Você olhava pra ela, ela tava ali, mas ela não via. E aí quando você falava assim, Islânia, tipo, tinha nada a ver comigo que você tava falando. Eu ficava olhando assim, o que louco, cara. O pai dela brigava muito, assim, a gente chegava na casa dela, às vezes ele brigava, a mãe brigava, e eu toda preocupada, né? Tipo, tem que ouvir isso aqui, tem que... Enfim, e aí ela falava assim, não vou ouvir isso, porque não fala de mim. E o que é isso, né? Não se trata de fugir dos conflitos, não é isso que acontecia ali. Se trata de eu não pegar o que é meu. Então, assim, eu posso falar o que eu quiser para vocês, mas vocês só vão pegar o que fizer sentido para vocês. E isso a gente pode levar para relações conflituosas. Relações que a gente fala assim, ó, fulano vai abrir a porta agora, fulano vai olhar a boneca da criança no chão, fulano vai gritar, dizer que essa casa tá uma bagunça, fulano vai... E eu vou rebater. Puf, já tô na cena. É como se a nossa vida fosse um filme que tivesse um script. Só que a gente está como ator passivo no processo. O outro vem, o outro entra, o outro grita e eu rebato. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas olha aí, fala pra mim se você já se sentiu desse jeito, sendo agida nas coisas que vão acontecendo. Minha mãe falou, eu fiquei chateada, eu olhei pra ela, eu embiquei, fiz beicinho, fiz pirraça e fiquei no mesmo lugar. Me fala aí se você já se sentiu assim. Se algo que sempre acontece, e aí a gente usa aquele termo assim, minha mãe é sempre assim. E aí a pergunta que eu vou te fazer é se sua mãe é sempre assim, porque você sempre rebate da mesma forma. Sabe aquela história bate-rebate? Tipo ping-pong, eu jogo, o outro joga, eu jogo, o outro joga. A gente está construindo um jogo tóxico, mas que a gente se mantém nesse jogo. E aí, eu vou indicar um filme que eu assisti hoje, mas eu não lembro o nome, gente. Acho que é A Família Perfeita, no Netflix, que fala sobre isso. As formas de funcionar de nossas famílias. Como que a gente fica ali no ciclo, né? E aí a gente não vive o presente, porque essa frase é sempre assim, faz com que eu repita eu assim do mesmo jeito sempre. E aí o que acontece? Tudo se repete, porque é sempre assim, eu ajo da mesma forma, minha mãe age da mesma forma, eu ajo da mesma forma, meu marido age da mesma forma. Meu patrão age da mesma forma, meu funcionário age da mesma forma, qualquer relação que se tenha. Então, a gente tem problemas nisso, na nossa comunicação, porque a gente acaba agindo, reagindo, batendo e rebatendo, enfim. A gente precisa se desligar das relações tóxicas e viver o presente, porque o presente está acontecendo agora. E o que eu estou fazendo com esse presente que se apresenta agora? E se eu estou falando assim, é mais do mesmo. Ok, vai ser mais do mesmo. Sempre mais do mesmo. Então, eu quero que você olhe para você e pense o que eu posso fazer a partir de hoje. E aí, para ajudar,
Eu acredito nos processos de eu tomar conta de mim, de eu começar a observar. Tem um outro filme que eu acho muito interessante, que é o Show de Truman, o Show da Vida. E o engraçado é que quando eu falo desse filme, as pessoas falam assim, não é bem assim não. Será que não é assim não? A vida dele era um reality show e tudo acontecia para que ele fluísse daquela forma. Né? A vida dele era controlada dentro do show da vida, do reality show. Agora, o quanto que se eu penso da mesma forma, se eu não ouso aplicar o que eu aprendi, porque a gente está vivendo dois fenômenos, né? Um é esse, eu falo, celular, quando eu abro o meu telefone, tem lá um monte de anúncio de celular, é Casa Bahia, é Mercado Livre, é Fast, é não sei o que, um monte de gente anunciando para mim. E tem aquela outra coisa que é os padrões que se repetem nas nossas famílias, nas nossas relações. E o quanto que realmente eu tenho vivido um reality show, no qual eu sou um ator passivo, deixando tudo se repetir e fazendo tudo da mesma forma todos os dias. E aí, se ver, se olhar, traz possibilidade de mudança. Você só muda aquilo que você começa a observar. E se eu não observar, Irlânia, tudo vai ficar igual. E às vezes a gente precisa dar uma pausa, sabia? A gente precisa dar uma pausa na nossa vida. Irlânia, mas eu não tenho disposição. Ok. Mas se você não tiver um motivo para agir, motivação, por você, pelo amanhã, lembra que eu falei, a vida é o que acontece quando eu estou projetando o futuro. Mas se eu não fizer nada novo agora, o meu futuro vai ser igual, tudo se repete. E aí, eu gosto de pensar nisso. Eu tenho vivido semanas muito, muito agitadas, muito cheias, com muita coisa para fazer. E eu tenho me sentido cansada. Mas domingo, por exemplo, eu recebi visita, a gente ficou junto. E aí, quando você recebe visita, seu cronograma muda. Você trabalha mais, você faz mais comida. Você não é assim. Qualquer mulher que está aqui comigo, homens também que recebem visita, a rotina acaba mudando. E aí, quando a minha visita foi embora, eu tava feliz, eu queria que ela ficasse, ela não quis ficar, ela tinha que ir embora pra agir a vida dela também. Eu peguei a bicicleta e fui na praia ver o pôr do sol. Mas pra quê, Irlânia? Pra eu falar assim, final de semana, eu fiz algo por mim. Eu respirei um ar diferente. Eu fui lá me reenergizar. Lembra do ócio produtivo que eu já falei aqui? Para que eu pudesse ter uma semana produtiva. E se eu e você não fizermos algo por nós, quem é que vai fazer? Às vezes a gente bota na conta de qualquer pessoa a nossa alegria, o nosso bem-estar, as nossas conquistas. Mas quem pode fazer algo por nós somos nós mesmos. E às vezes eu chamo amigas. Vamos não sei o que, vamos não sei o que. Elas não querem e tudo bem, ok? Sou eu que preciso. E se eu convido e ninguém quer, eu monto no meu cavalinho lá na minha bicicleta e eu vou. Por quê? Porque eu preciso me cuidar. E viver no presente é encontrar formas de superar os nossos desafios, dissolver as nossas tensões para a gente continuar seguindo a nossa jornada. Volto a dizer, quem pode fazer isso por você? Você. E eu não sei se você já ouviu falar aí na prática do Mindfulness, que é uma prática muito importante, que é a atenção plena, estar aqui e agora. Com essa vida corrida que a gente tem, né, que a gente vai correndo, a gente não respira, não treina a nossa capacidade de respirar e às vezes, por exemplo, eu falei e respirei. Às vezes a gente está numa conversa e a pessoa é mais lenta, a pessoa fala tranquila e você fica assim, já entendi, Você já fez isso com alguém ou alguém já fez isso com você? Porque a pessoa tá tão acelerada que ela não consegue parar para ouvir o outro, que tem um processamento mais lento.
E o que é isso? É a vida corrida do dia a dia. E de verdade, se eu não tenho habilidade de esperar o tempo do outro, eu não vou ter paciência comigo. Por quê? Porque corre, resolve isso, rápido. E aí eu fico nessa vibe do rápido. É como quando eu preparo uma festa de casamento e eu fico lá 1 ano, 2 anos preparando a festa de casamento, preparando, em 4 horas a festa acabou. Fiquei beijando as pessoas, tirando foto, acabou. Aí às vezes você fala assim, tava gostosa as coisas, nem comi. Você programou a sua festa há tanto tempo. Falei casamento, mas pode ser aniversário, pode ser um evento, pode ser uma inauguração de uma empresa. E a gente fica se projetando. E quando o negócio chega, eu não vi. Porque eu estava no presente, projetando o futuro. E quando o futuro chegou, o dia chegou, eu não vi. E quanto da nossa vida, dos nossos dias, dos nossos encontros, tem sido assim? Eu gosto muito de pensar em fazer coisas diferentes. Sabe aquela coisa assim? Na minha casa, todo mundo almoça domingo em família. E aí você não sabe fazer outra coisa. Se você estiver num lugar almoçando sozinha ou almoçando com um namorado ou com um marido, sei lá, você fica assim, poxa, mas minha mãe não tá aqui, né? Ai, mas sabe? Ou senão seu filho já tem 30 anos e você sempre sai com seu filho. Aí você tá lá, meu filho não tá aqui. Será que ele tá bem? Ele já vota, ele já é adulto, você tá aqui preocupada com o outro. Então, assim, viva os momentos, os encontros, construa sua história, porque a sua vida tá acontecendo hoje. E talvez eu estar preocupada com quem não está, eu estar preocupada com quem não veio, faz com que eu não usufrua do tempo que eu tenho. E se a pessoa não está ali, é porque não era para ela, era para você. E o Mindfulness, ele vai falar isso. Estar em atenção plena, focado no aqui e no agora. E é interessante, né? Porque a gente pode usar isso com a nossa capacidade de criar. No começo eu falei assim, eu vou sempre pensar e você também. O tempo todo a gente está pensando, Só que a diferença não é estar pensando. A diferença está em eu direcionar os meus pensamentos para ter aquilo que eu quero, para sentir aquilo que eu preciso. E nesse período de pandemia e as nossas vidas ficaram mais restritas, eu fui numa peça de apresentação de violino, né? 4 violinos, e eles falavam das 4 estações. Das 4 estações que se passavam na Europa, no frio, né? Enfim. E é interessante que os instrumentos tocando e eu sinto a música é muito importante para mim, assim, vibração. E eu me imaginei num salão, tipo, vamos dizer assim, a Bela e a Fera, sabe? Aquela dança, aquela música ali, aquela vibração. E eu saí dali bem reenergizada pra semana. E às vezes a gente tá num lugar para filmar, a gente tá num lugar para fazer stories, e isso não tem problema. Mas o problema tá em eu não vivenciar o aqui e agora. Eu posso estar num lugar e fazer um vídeo, ok, eu fiz o vídeo. Eu registrei aquele momento. Mas o registro na minha mente é muito mais importante do que o registro no meu telefone. Volto a dizer, não estou dizendo que não pode registrar, porque eu registro momentos também, mas eu prefiro viver os momentos. Por quê? Porque os momentos na minha memória vai fazer com que eu encontre possibilidades de continuar seguindo a história. E a capacidade de pensar aquilo que eu quero. Porque o tempo todo eu vou pensar. Mas se os meus pensamentos forem destrutivos, eu vou me destruir através deles, eu vou adoecer através dele. Agora, se eu consigo praticar algo que me faça ter atenção plena, sentir a minha respiração, olhar como minha filha dança, como ela sorri quando eu chego, isso vai me trazer conexão com o outro.
e conectar-se às almas humanas. Aí eu gosto disso aqui, não é o meu copo, ó. Conheça todas as técnicas, domine todas as ferramentas, mas quando tiver com uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E como que as crianças têm coisas para nos ensinar, né? Elas respiram no tempo certo, elas sorriem das piores coisas, elas encontram soluções em meio aos desafios, e conviver com criança nos faz ficar parecidos com ela. E isso é muito bom. Ah, mas criança faz barulho. Ok. O que eu posso aprender com barulho de uma criança? Estar na atenção plena, que eu não vou estar passado olhando para a vida, né, para as coisas que não deram certo, na culpa, no medo e na vergonha, eu vou conseguir, por exemplo, sair de uma depressão. Então, eu tô com alimento, eu tô comendo, sentindo aquele alimento que entra em mim. Eu tô bebendo uma água, eu senti a água que entrou em mim. Eu tô num parque, numa praia, eu tô sentindo o que tá acontecendo ali. E eu saio do passado. Então, o meu corpo vai encontrando mecanismos de defesa para me curar. E aí, falar sobre depressão é algo que eu gosto de pensar nisso, porque é uma doença séria, que precisa de tratamento, mas depressão é uma construção. Não é como uma gripe que eu falo assim, peguei uma gripe, tô gripada. Não é. A depressão é coisas que eu não consegui elaborar, situações que eu disse muito sim, situações que eu vivi privação emocional, eu fiquei preocupada em ser perfeita e eu fui construindo aquilo em mim. Ao ponto dos sinais e sintomas, várias coisas que eu venho vivendo, ao relatar, o profissional que vai estar me ouvindo vai dizer, parece com uma depressão. Esse conjunto de expressões que você vive, depressão. A gente vai olhar lá no DSM-5 e vai dizer aqui, ó, configurado depressão. Mas o que você pode fazer para sair desse quadro depressivo? Começar a viver o hoje. Irlânia, mas uma pessoa pode ter depressão, excesso de passado e excesso de futuro junto? Pode. Existem pessoas que são depressivas e ansiosas ao mesmo tempo. E elas nunca vivem o aqui e agora, porque elas ficam na culpa, no medo da vergonha e no medo de fracassar lá na frente. E acaba deixando de viver o que precisa viver. E eu quero te ensinar algumas práticas, né? Eu falei sobre a questão de perceber o que você está fazendo. Eu estou bebendo uma água, eu estou me alimentando, eu estou num lugar, eu estou com pessoas. Hoje eu tive a experiência de eu ver uma pessoa que eu não via há tanto tempo. Eu caminho de manhã bem cedinho, né? Por causa do Covid, por causa de não encontrar muita gente na rua, essa coisa. E aí eu sempre vou caminhar muito cedo. Mas aí eu encontrei com uma amiga que tava levando a filha na escola. E eu tava distraída, assim, ela passou, ela riu, assim, eu olhei pra ela, riu assim, né? Mexeu comigo, sorrindo com a voz, né? Aí eu pulei. Você não sabe o que vai fazer quando você vê a pessoa, né? Se você dá um soquinho, se você dá um cotovelo, o que você faz com a pessoa? E no final do encontro, ela falou assim, me dá um abraço. Aí eu falei assim, pode? Tipo, né? Ela me dá um abraço. E eu vou te falar, no calor daquele abraço, e eu falo do poder do abraço sempre aqui, porque o abraço produz ocitocina. E ocitocina é um hormônio curativo. Ele cura as dores, ele faz com que a gente tenha conexão com o outro. Eu abracei ela. E eu falei assim, nossa, que gostoso. Que gostoso o toque. Porque tem pessoas que já tinham relações muito distantes. E com o advento do Covid, esse tempo que a gente está vivendo, a gente ficou mais distanciado ainda das pessoas. E aí, a gente não se abraça mais, claro, a gente tem que ter as medidas de proteção, usar máscara, usar álcool e tal. Mas foi tão bom para mim aquele encontro, e talvez aí a gente fala dos ambientes mais seguros, né? São as pessoas que a gente convive, a gente tá numa casa com marido, com filho, com mãe, e aí dentro daquela relação ali, por que não abraçar? Por que não dar valor
aos encontros enquanto a gente tem as pessoas aqui? Por que não dar valor aos encontros enquanto nós estamos aqui? Isso é muito importante. Por quê? Porque é cura pra gente. É cura pro nosso corpo. Então, eu falei sobre estar atento e presente no momento. Falei sobre curar a depressão. A eu olhar isso e começar a ver o novo. Porque se eu fico só no que não é legal, no que é catastrófico, no que é ruim, eu vou continuar gerando esse caminho que me fez chegar à depressão. E aí, eu preciso o tempo todo fazer um caminho reverso de desconstrução. Então, esse caminho de eu vou pedalar, eu vou encontrar alguém, eu vou ligar para uma amiga, eu vou ver um filme, eu vou sorrir. Nesse período de Covid aí, a gente perdeu algumas pessoas da família, né? E foi muito difícil, porque tinha gente no hospital e tinha gente sendo enterrada e não pode todo mundo e aquela coisa toda é muito desafiador. E aí foi muito triste, assim, você fica feliz por quem saiu do hospital, mas você fica triste por aquela pessoa que você perdeu, triste pelos filhos que perderam mães e tal, enfim, aquela coisa, né? E teve um dia que eu tava tão ruim, assim, tão triste, e eu precisava continuar, né, porque não tá dando tempo da gente, assim, eu vou tirar uma semana de folga, não tem como, você estuda, você trabalha, você tem coisa pra fazer, atendimento, enfim. E eu falei assim, eu preciso sorrir. E eu fui ver stand-up. Assim, para encontrar caminhos. Eu me permiti chorar. Chorei muito, tá? Porque se você tem canal lacrimal, é pra chorar, meu povo. A gente precisa colocar isso pra fora, sabe? Deixar que as águas curativas nos curem. Mas aí eu fui ver um stand-up, porque eu precisava mudar de estado emocional. E eu sorri. Tá legal. Fui ver a vida. Porque a vida acontece no hoje e as pessoas que se foram, elas marcaram a nossa história. E em nome dessas pessoas que marcaram a nossa história, a gente tem que continuar vivendo, escrevendo a nossa história. E a gente só consegue fazer novos caminhos se a gente pensar realisticamente. Porque uma criança vai precisar que a gente impulsione ela, vai viver, vai fazer não sei o quê, vai comer, vai... Mas quanto adulto, a gente não pode esperar que ninguém fique mandando a gente fazer coisas. A gente precisa encontrar caminhos para fazer as coisas. Isso é o que um adulto faz. Adulto casa, adulto vota, adulto vai preso, adulto compra coisas, adulto resolve a vida. Sofrendo às vezes. Porém, a gente tem que continuar resolvendo a vida. Porque a vida acontece agora. E se eu morrer? Se eu morrer, eu fiz algo por mim. E naquele filme Vendedor de Sonhos, que é um filme do Augusto Cury, ele fala isso, né? Tem um livro aqui que eu li há muitos anos atrás e o filme. Ele vai pro cemitério e ele pergunta assim, quem aqui sofre de dor de cabeça? Ele faz um encontro com empresários no cemitério. E aí ele fala assim, quem aqui sofre de dor de cabeça constante? Povo. Então você é um homem de sucesso. Quem aqui pensa o tempo todo? Aí as pessoas vão levantando, porque é um homem de sucesso. Ele falou, só que o problema é que aqui nesse cemitério tem muitos sonhos. Tem muitas palavras que não foram ditas. Tem muitos abraços que não foram dados. Tem muitas coisas que não saíram da mente para o papel e para a realização. Então, o saudosismo, ele acontece, mas a gente não pode produzir isso em nós, principalmente com essa era de bombardeio de informação. Porque quando eu era criança, né, eu tive o meu primeiro celular quando eu tinha 15 anos. E era aquele que tinha um joguinho da cobrinha, né? Você fala aí, se identifica aí quem jogou o telefone com o celular da cobrinha. E aí, era só aquilo que a gente tinha. E o telefone servia literalmente para jogar o joguinho da cobrinha e para ligar para o outro. Hoje em dia, a gente tem tudo na mão. Quero costurar. Pesquisa lá. Você vai aprender a costurar. Quero fazer não sei o que. Você vai... Só que o problema é que, pelo excesso de informações que a gente tem, a gente fica consultando o tempo todo coisas e pouco coloca em prática. Porque acha que não é capaz, porque não, acha que não sabe o suficiente, acha que... E se morrer hoje, seus sonhos vão estar executando ou em execução, ou vai estar ali no papel ou na sua mente?
Quero que você reflita sobre isso. Se hoje fosse o seu último dia, você teria mais realização ou mais frustração? E é importante pensar nisso. E aí, melhorar a nossa cognição. O que é isso? Eu aprendo, leio um texto e aplico. Eu aprendo e faço. Eu aprendo e executo. Sempre assim, aprendendo e trazendo. Aprendendo e trazendo. Aprendendo e colocando em prática. Se eu errar, eu acerto lá na frente. Mas eu aprendo e coloco em prática. E aí eu vou criando os músculos da resistência, né? A gente vai pra academia criar músculo. Mas o músculo da resistência na área da realização. Eu não vou ficar na frustração. Não, eu fui lá, eu fiz, eu realizei, eu conquistei. Eu sou assim, ó. Eu pego e faço. Eu sou assim, eu aprendo um negócio, coloco em prática. Eu aprendi uma receita e fiz a receita. Eu comprei um vestido, já usei o vestido. Mas em casa, na live? Em casa, na live. Não sei quando que eu vou sair, não sei quando que eu vou ter uma festa. Então, se o vestido é meu, eu uso hoje. Para sair da culpa, do medo, da vergonha e da ansiedade. Mas eu vou repetir a roupa. Hoje eu vi um vídeo, uma postagem da princesa Kate lá. Como que ela faz para repetir roupa? Nossa, mas ela repete muita roupa. E se ela é princesa e repete roupa, qual é o problema de eu e você repetirmos roupa? E qual é o problema de repetir a roupa? A roupa é minha, eu repito quantas vezes eu tiver. Eu quero ser perfeita, quero ter 60 vestidos para um armário que cabe 20. E aí a gente fica sempre aonde? Na frustração, porque eu não tenho, porque não dá mais em mim. E eu falo da atividade física porque a atividade física é um regulador de humor. Eu falo que atividade física é um ato de inteligência. Eu sou tão inteligente que eu boto tênis e saio pra caminhar. Mas pra quê? Pra ficar bem na mente. Por quê? Porque se eu ficar nessa quatro paredes o tempo todo. E aí a gente tem vivido isso, né? Eu trabalho em casa, eu estudo em casa, eu vivo em casa, tudo em casa. E às vezes eu tenho um pouquinho de saudade de quando meu tempo, minha casa era só minha casa. Claro que eu fiz esse espaço aqui, eu fico aqui, eu quero sair hoje, por exemplo, eu assisti um filme e sair daqui e tudo mais. Mas tem dia que eu fico literalmente aqui. É claro, Irlanda, eu trabalhava em hospital, eu tinha época de faturamento, eu ficava 14 horas dentro do hospital, sim, mas eu vinha dormir na minha casa. Eu meio que descolava, sabe? Descolava. E se eu não tiver caminhos para encontrar possibilidades de descolar um pouquinho da minha casa, daqui a pouco eu não aguento mais a minha casa. E todo mundo tá vivendo isso de certa forma, né? Filhos em casa ainda, tem escola que é assíncrona, tem escola que é dias da semana que vai pra escola. E aí, filhos em casa, marido em casa, esposa em casa, todo mundo em casa. E que horas que a gente dá aquela descolada? Que horas que a gente vai num parquinho do prédio? Pô, de manhã, 8 horas da manhã não tem ninguém, eu vou lá com as crianças. Que horas que a gente sai desse negócio para poder viver a vida? Estar no tempo presente é encontrar soluções para chegar ao futuro. Estar no tempo presente é encontrar soluções para chegar no futuro. Um futuro perfeito, Irlânia? Não. A vida não se trata de perfeição, nós somos humanos. Mas se trata de viver com uma vida que vale a pena ser vivida. Que os encontros não sejam mais um encontro. Que essa live não seja mais uma live. É interessante que eu trabalho com um grupo de mulheres aqui. E aí eu passo livros, né? Eu sou... Quem tá aí, eu não sei quem tá aí, eu sou assim, né? Eu vou lembrando, vou fazendo link. Aí eu falo assim, gente, tal livro, tal filme, tal não sei o quê. O tempo todo eu tô fazendo isso aqui. Porque é a minha forma de pensar, né? Eu sou artista, gente. Eu canto, eu toco violão, eu conto história, eu sou palhaça, né? Palhaçaria que eu fiz. Então, a minha mente é muito assim, né? E aí, o tempo todo eu tô dando coisa pros outros. Mas vem pessoas e falam assim, mas eu vi outra live. Não tem nenhum problema de ver outra live, tá? Mas ela indicou tal livro. Aí eu falei assim, eu queria ler. Você já leu, Irlânia? Não li. Eu anoto, eu coloco aqui na minha relação. Hoje, por exemplo, eu vi 2 filmes da minha relação. Que tava aqui, mas tudo tem um cronograma. Olha os livros que eu tenho que ler, ó, esse eu já li, tá aqui, ó, tudo organizadinho no meu computador.
E eu vou ticando ali de acordo com o que eu vou lendo, mas sem desespero, ok? Porque eu tenho outras coisas que eu tô estudando e a cada coisa num tempo. E aí, eu boto aqui na minha listinha. Livro, não li ainda. Deixa eu botar aqui que eu vou ler na sequência. Só que se eu fico, pego isso aqui, pego não sei o quê, pego não sei o quê, pego não sei o quê, eu trago mais confusão do que clareza. Por quê? Eu tenho um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para ver, um monte de coisa para estudar, mas se eu não focar, eu vou ficar sempre na falta. E isso é muito importante pensar, o quanto que eu vivo na realização ou eu fico na falta. Quem sou eu na minha vida? Eu nunca tenho. Tá bom, eu fui pra terapia, eu faço terapia segunda-feira. E aí eu fico assim, mas eu tenho que ter outra terapeuta. Nossa, mas pra que outra? Eu costumo dizer assim, cabeça que muito mexe dá confusão. Então, às vezes, você tá com uma terapia que não faz mais sentido pra você. E tudo bem não fazer. Muda. Mas não fica com 5 terapeutas, 5 gente falando tudo diferente. Por quê? Porque você vai trazer mais confusão de informação do que aplicar aquilo que você está aprendendo. E se você não aplica o que você está aprendendo, sua cabeça fica confusa e o pensamento fica mais acelerado. Por quê? Porque você fica na falta. E você acha que você não é boa o bastante? Nunca. Então, a gente precisa focar. Por que focar? Porque o foco, e eu gosto da lupa, o foco, ele faz com que aquilo que eu tenho, se eu aplicar, se torne o suficiente para mim. Então, a gente está caminhando para o final da nossa live, mas eu quero convidar você a fazer um exercício de atenção plena comigo. Tudo bem? Eu quero que você que está aí comigo diz se tá tudo bem, se a gente vai fazer junto esse exercício de atenção plena, porque é importante a gente vivenciar quem somos, sentir o nosso corpo e sentir quem somos. Um filme que eu queria muito indicar para você que está aqui comigo é Comer, Rezar e Amar. Ela faz uma jornada nesse filme. E ela faz uma jornada de experimentações em várias áreas. E aí, nesse caminho de experimentar e perceber e sentir, ela volta pronta para continuar a jornada. Existem pessoas que falam assim, eu vou parar esse fim de semana e vou fazer um spa. Ok, tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. Mas se você não tem condições de fazer um spa, você pode contemplar o belo. Você pode ver a lua. Você pode ir numa praia. Irlânia, mas na minha região não tem praia, mas talvez tenha um rio. Irlânia, mas não tem rio, mas tem uma árvore. Não dá desculpa. Encontre soluções. E a solução que você vai encontrar é para gerar em você saúde mental. Uma pausa inteligente para você continuar a sua jornada. Eu fui a Campinas, a minha prima morava lá. E eu gosto muito de praia, né? Porque eu moro no Rio de Janeiro, tem praia pra tudo quanto é lado. Enfim, eu pedalo 10 minutos, eu tô na praia. E aí, eu gosto muito, 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 muito. Mas lá não tinha, lá tinha o taquaral. E aí, o que eu fazia? Acordava de manhã, botava o tênis e ia pra lá. Tinha um laguinho, tinha uns patinhos, tinha árvore, tinha passarinho. Mesma coisa, natureza, conexão. E talvez você mora num lugar que você nunca olhou uma parte da natureza que está nesse lugar. Eu tenho uma colega que às vezes a gente sai aqui, ela mora na frente da praia. Eu falei, quantos dias, nossa, Samanta, você vem caminhar, bonita? Ela não vem caminhar. E ela mora em frente à praia. A cobertura dela abre assim, ó, você vê a pedra do índio ali. E ela não vai lá ver. E eu todo dia vou lá, pedalando. Então, às vezes a gente não dá valor ao que a gente tem. E isso, Tim Haver, naquele livro O Segredo da Mente Milionária, o livro tá por aqui em algum lugar que eu não sei cadê. Enfim, ele fala que como eu faço uma coisa, eu faço tudo. Então, se eu não dou valor ao que eu tenho, eu nunca vou dar valor, eu vou estar sempre na falta. E é importante isso, porque as pessoas falam assim, porque eu gosto muito de viajar, mas eu gosto de viajar para lugar que eu possa explorar o lugar. Então, às vezes, a gente vai para lugares que a gente aluga bicicleta para pedalar no lugar.
né? Eu falo a gente, eu e meu marido. A gente pedala, a gente caminha, a gente vai passeio de barco. Eu gosto de viajar para lugares assim. Irlânia, aí tem pessoas que me falam, eu gosto muito de viajar para pedalar. Eu falei, mas por que você não pedala na sua cidade? Tem ciclovia aqui, ó, tudo com ciclovia, por que você não pedala aqui? Ai, por que não, né? Tem que viajar para... E aí, se eu fico projetando um dia para eu ser feliz, nossa, que vida miserável. Quando eu estiver no final do ano viajando com meu marido, eu vou ser feliz. Não, eu vou ser feliz hoje. Se der tempo hoje, eu vou ser feliz. Semana passada, na quarta-feira, minha cliente das 19 desmarcou, peguei a bicicleta, fui pra praia caminhar. Falei, mas você já tinha ido de manhã? Mas eu voltei de noite, eu tinha tempo. Eu vou ficar aqui em casa, na sala, no calor? Não, eu pego a bicicleta e eu vou. E a minha sobrinha, ela adora ficar comigo. Por quê? Porque eu fico nessa, assim, ó. Vambora. Se arruma e vambora pra rua. Por quê? Porque é um lugar neutro, um lugar que vai nos dar alegria. Eu vou lá, tomo água de coco, peço moço coco duro dentro, que eu fico feliz comendo coco duro. E ponto. A vida é simples, a gente só precisa se dedicar a essa simplicidade da vida. E isso a gente elimina da nossa vida a comparação. Mas vamos fazer o nosso exercício. Foi isso que eu falei que a gente ia fazer. Eu quero que você aí no seu lugar, onde você tá, com o telefone na sua frente, você procure uma posição confortável e respira. Fecha os seus olhos se der, se não der também não tem problema. Você vai fechar os olhos e vai respirar. Solta o ar pela boca. Respira novamente. Vai sentindo os seus pés. Respira. Solta o ar. Mais uma vez respira. Solta o ar. Gira os seus pés para cima e para baixo. Para um lado e para o outro. Sente aonde o ar entra em você. Se o ar entra aqui no seu abdômen ou se seu ar ele entra mais aqui em cima no tórax. Vai respirando e sentindo aonde a respiração vem. Sinta que você está aqui e agora, respirando. E agora, você vai respirar e tensionar as suas mãos. Aonde está a sua mão aí? Tensiona. Fecha as suas mãos e tensiona o máximo que você puder. Vai respirando e segura o ar com as mãos tensionadas. Segura e solta o ar e solte as mãos. Isso. Respira. Mais uma vez, respira. Tensione as suas mãos e os seus pés. Segura o ar, tensionando o máximo que você puder. E solta o ar, os pés e as mãos. Mais uma vez, você agora vai respirar e vai pressionar os seus músculos da face. Respira, tensionando o rosto, segura e solta. Respira, pense em relaxar. Gira o ombro 3 vezes para trás, respirando e soltando. E gira o ombro 3 vezes para frente.
Vira o ombro para um lado, o pescoço para um lado, para o outro. Solta o ar e abre os olhos. E nesse abrir os olhos, eu quero que você escreva para mim qual foi a sensação que você sentiu no seu corpo. O que você sentiu aí fazendo esse exercício de atenção plena, estar aqui e agora, sentindo o seu corpo, seus ombros, seu pescoço. Seu corpo faz parte de você e viver aqui e agora é se permitir sentir. Sentir até as emoções que não são tão boas assim. Como se a gente colocasse medo é ruim, raiva é muito ruim, tristeza é ruim. Eu gosto só de ficar alegre. Mas tudo faz parte de você. E você se permitir viver cada momento como é, faz com que você se conecte com você e receba você na totalidade. Isso é muito importante para você encontrar satisfação e olhar para você como possibilidade do que você gosta, tá tudo bem, se parabeniza, se premia, e o que você não gosta, faça algo para mudar. Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer a cada uma de vocês que esteve comigo até agora aí na nossa live, falando sobre viver no tempo presente, estar no aqui e no agora. Espero que você aplique isso. É interessante que quando as crianças aqui estão nervosas, eu falo assim, calma, vamos respirar. Respira comigo. Respira isso, sente seu pé aí. E criança é bom que ela vai aderindo, ela acha graça e ela vai fazendo. E outro dia minha irmã chegou estressada, minha sobrinha, calma mamãe, respira. E o que a gente ensina para criança, ela pratica e ela usa e ela vai compartilhando. Então tenha uma ótima semana. Se você tem algum tema para nossa live, fala para mim que a gente vai fazer a live. E se você tem alguma amiga que está estressada, depressiva, ansiosa, passa essa live para ela fazer os exercícios e tudo que a gente aplica, a gente consegue resolver. Tudo que a gente aplica, a gente aprende. O que eu sei é que no mundo das ideias, um monte de informação, eu não apliquei, eu não sei. Mas quando eu coloco em prática, sim, eu começo a criar músculos daquilo, tornar a minha vida mais leve. Então, beijo para vocês. E até logo. Tchau, tchau.